Olá, pessoal. Voltando aqui ao Multistúdios, nós hoje vamos fazer uma reunião, um papo com a Patrícia Couto. Patrícia Couto, por que eu estou trazendo a Patrícia aqui? Num programa que é direcionado para empreendedorismo, inovação, porque eu vejo na Patrícia, além de ser uma profissional de educação física, ela é uma empreendedora também. Ela tem uma academia, ela é professora e é uma pessoa que tem um nível de exposição incrível na internet, no Instagram. Eu acompanho a Patrícia há muito tempo. Conheci ela pessoalmente hoje. Até então a gente só se falava pelo Instagram. E eu sempre tive essa curiosidade de perguntar algumas coisas para a Patrícia. Então, falei, nada melhor do que trazê-la no podcast e fazer uma sabatina com ela. Que aí a gente fica sabendo uma porção de coisa. Ok, Patrícia? Tá ótimo. Tá bom? Estou aqui à disposição. Então, tá bem. Bom, vamos começar falando de você lá para trás. Okay. Como é que você começou essa pegada de educação física, de se cuidar, de cuidar do teu físico, da tua vida, em termos de saúde? Certo. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Porque eu vim da dança, eu sou bailarina. Então, durante minha vida inteira, desde os 3 anos, a dança faz parte de mim, a atividade física. Você começou a dançar com que idade? 3 aninhos. 3 aninhos? Foi lá do Baby Class, fiz a escola de dança, me formei, comecei a dar aula de dança. E aí a educação física entra num período onde eu estou trabalhando com a dança e querendo me expandir, né? Antes de eu pensar em educação física, eu fiz 2 anos de arquitetura, achando que eu seria uma arquiteta. Eu via meu irmão é arquiteto, eu achava que era muito legal o que ele fazia. Eu falei, eu vou gostar disso também. E aí, quando eu entrei, eu vi que na frente do computador não era meu lugar. Eu precisava lidar com pessoas, não que o arquiteto não lide com pessoas, mas ele fica ali muito nos projetos. Paradão, né? E tudo. Eu gostava da parte artística da arquitetura, mas a arquitetura não é só isso. E eu falei, estou no lugar errado, tem alguma coisa errada. Eu já dava aula de dança. Eu sou atriz também, profissional. Eu atuei durante um pouco mais de 10 anos, assim, teatro. Direto comercialmente com teatro. Fiz algumas participações em TV, mas principalmente teatro. Só que o teatro é aquele amor, né? Financeiramente, sim, ele é difícil a gente galgar alguma coisa. Não dá para viver dele. Não a não ser que você acabe se tornando uma estrela ou um astro de primeira grandeza, mas leva tempo. Sim, ainda fica a dica, que às vezes as pessoas acham assim, então, você é atriz, então pronto, liga logo com algum canal de televisão famoso, né? Glamour, isso. E aí houve uma necessidade de ter algo mais certo, digamos assim, na vida, influenciada pelos meus pais. Não, você não vai ficar tentando e tentando esse espaço, enfim. E aí, eu saí de arquitetura, porque eu percebi que ele não era meu lugar. Você fez 2 anos? Fiz 2 anos de arquitetura, na UFRJ. E aí, meu pai ficou desesperado quando eu larguei a faculdade. Teu pai, qual era a profissão dele? Meu pai era professor de artes industriais. Acho que uma profissão que essa cadeira nem existe mais, né? Talvez o design hoje está ligado a isso, né? Ele era mais dessa área mesmo de instalação elétrica. Antigamente, as escolas tinham isso. Instalação elétrica, marcenaria, ensinava-se isso antigamente, né? Hoje em dia, não sei se tem alguma escola que ainda tenha isso. Mas meu pai tinha muito essa coisa da segurança, de querer que... Não está errado, salário, né? Que a filha tivesse uma segurança. Exatamente. E aí, eu falei assim, a dança também me dava esse lado artístico meio sofrido, assim. Aí eu falei, e educação física? E aí, quando eu entrei na educação física, a educação física me proporcionava continuar atuando na dança, porque estava bem numa época que para você não tinha... Você formada em dança, você não podia mais atuar se você não ingressasse numa faculdade de dança na época. Sim. Tava como é hoje em dia, né? Tava nessa virada. Eu era formada numa escola de dança, mas para continuar atuando, eu precisaria ingressar numa faculdade. Ou de dança, ou de educação física. A educação física me garantia isso. Falei, pode ser. Vai abrir mais um leque de opções para mim de trabalho. E eu me apaixonei. Eu comecei a educação física, eu falei, é isso. Tinha idade quanto? Nessa época, eu estava com 21 anos, quando eu ingressei em educação física. E eu amei estudar o corpo, saber...
eu me encantei realmente por Olha todas a as tua possibilidades. ligação com a estética. Sim. Arquitetura, depois Sim. educação física. Sim. Então você tem essa coisa de olhar para para a estética, para a forma, né? Sim, sim. E uma certa arte, né? E a arte também, que vem da dança. Sim. E eu digo assim, você quando está na educação física também, eu trabalho um pouco o meu lado atriz ali também, porque eu tô dominando uma turma, ou mesmo que seja no personal, eu tô ali atuando com aquele aluno, né? Não que seja uma interpretação, que seja um personagem, Sim. mas eu tô ali à frente, né? Essa coisa do Você palco. é uma personagem que está atuando como professora, como mentora ali daquele aluno. Sim, sim. E eu acho que o que mais me ganhou da educação física é saber o que eu posso proporcionar ao meu aluno, que vai muito além da estética. E é nisso que eu até falo muitas vezes lá no Instagram, você que me acompanha sabe. Posso falar o arroba aqui? Pode. @Patrícia. Deve. Faça o seu merchandising. Senão as pessoas às vezes ficam assim, qual é? É o @Patrícia Couto, sendo que os Os do Couto são zeros, que foi a única forma que eu consegui colocar o meu nome. Porque já tinha... Já tinha Pati Couto. É zero o O do Couto? O O do Couto é um zero. É um zero? É. Interessante. Eu achei legal porque, assim, fica com a estética do Couto, né? Você continua lendo Boa o Couto. sacada. E foi a forma que eu encontrei de conseguir usar meu nome, que eu já tinha tentado outros arrobas, né? E sempre tinha que botar alguma coisa na frente, letras pelo meio, e ficava confuso. Sim. Eu achei que a estética... Mais uma vez a estética. Isso. E, enfim, a educação física, ela proporciona às pessoas, né, uma grandiosidade de crescimento tão além da estética. Você vê resultados, né? Sim. E o resultado vai além do resultado físico, né? Sim. Da estética física. Eu falo em resultado, quer dizer, é um conjunto, né? Sim. Não só físico, mas também mental, de autoestima, de tudo mais. Tudo. Saúde. Sim. E uma coisa interliga a outra, né? Porque quando você não está se sentindo bem com qualquer coisa, a tua autoestima vai lá para baixo. Né? Quando você eleva a tua autoestima, parece que as coisas começam a fluir, porque você começa a se sentir melhor com você mesmo e parece que tudo na tua vida vai andando, né? E aí, junto a isso, a atividade física, o exercício físico te proporciona mais disposição física, melhor condicionamento e mais longevidade. Então, você se sente bem com você mesmo, você se sente mais disposto para seguir a sua vida, você tem mais tempo de vida de qualidade para você realizar os seus sonhos. Então, assim, é tanta coisa envolvida que o resultado estético ele vira consequência disso tudo, sabe? É resultado mesmo, né? É resultado mesmo. E eu acho que o treino ainda proporciona outros ganhos para você levar para outras áreas de vida, que a gente até falou sobre isso, né? Já em alguns papos. Você ter a disciplina de se cuidar, você passa a ter mais concentração e você leva isso para outras coisas. Você leva para o teu profissional, você leva para a tua vida pessoal, afetiva, porque você passa a ter uma organização melhor de tudo quando você arranja um tempo para você e organiza, tem essa disciplina de treinamento, sabe? E é nisso que eu queria, assim, gritar para o mundo, porque as pessoas pensam no exercício físico como um desgaste. Então, é cansativo, dói. E a virada de chave é essa. Quando você começa a treinar, a vida flui mais fácil. Você se cansa menos, porque você dorme melhor. O seu corpo se desgasta ali naquela meia hora, uma hora de exercício, mas o seu dia a dia passa a não ser mais tão desgastante, sabe? Então, você ganha disposição. As pessoas acham que vão começar a ficar mais cansadas e, na verdade, elas vão ficar muito mais bem dispostas no dia a dia. E quem compra esse barulho, quem acredita nisso e começa, é incrível ver como todo mundo me dá esse retorno. Você tem que assumir isso como um hábito da sua vida, né? Sim. Como uma coisa que é como escovar dente, como tomar banho. Exatamente. Tá certo? Então, por exemplo, eu já fiz várias coisas da área de educação física, né? Já fiz musculação, já fiz pilates, já fiz yoga. Em suma, eu me dei bem com a hidroginástica. Por quê? Eu tenho um problema na minha cervical não, na minha lombar, eu tenho uma espondilolistese, que é um escorregamento de uma vértebra, a lombar. E, para isso, por exemplo, praticar exercício que envolve força
por exemplo, musculação. Eu adoro musculação, mas eu tenho problemas, porque eu não posso fazer determinados exercícios que forçam a minha coluna. E, ao longo do tempo, eu fiz muitos tratamentos de fisioterapia. Eu cheguei a uma época que eu me sentia um peixe na feira, porque eu ia para o hospital ali na Tijuca, que tem na Santa Mini, São Vicente de Paulo. Ah, sim, sim. Eu ficava de 7 da manhã às 7h30, deitado nu numa bacia de gelo, de costas, né? Quer dizer, deitava lá, então eu me sentia igual um peixe na feira que fica dentro daquela bacia de gelo, ficava ali 20 minutos deitado no gelo para aliviar a dor. Já fiz forca, né, para poder mexer com a coluna. Então eu já tive muito tratamento até que um ortopedista, né, falou para mim: Sérgio, você tem que fazer algum exercício para fortalecer a tua musculatura, mas você não pode fazer trabalhos que vão forçar a tua coluna. Aí eu fui desenvolvendo o que eu posso fazer. Eu comecei a fazer pilates, só que o pilates, para mim, eu achei pilates... primeiro, eu não gosto de fazer exercício em que eu não tenha gente em volta conversando, batendo papo também, né? Aí o pilates é muito, muito individual, você ficar ali fazendo exercício em cima daqueles aparelhos. E o primeiro dia que eu fiz pilates, eu cheguei em casa, minha casa tem escada, eu não conseguia subir a escada. As minhas pernas doíam tanto que eu não conseguia subir a escada. Falei, não, isso não é para mim. Aí fui procurando outras coisas. A yoga, eu dormi na yoga. Daquela de ficar relaxado, eu dormia. Me acordaram para terminar a sessão, porque eu já estava dormindo no chão. Falei, não é isso também. Até que eu descobri a água. E eu não sei porquê, depois fui descobrir que meu signo é água. Então, eu gosto, por exemplo, eu adoro coisa de água. Eu adoro tomar banho, eu adoro piscina, eu adoro mar, eu adoro lavar louça. Porque eu estou mexendo com água. Sim, eu digo até para a minha empregada, fala assim: Sérgio, eu estou sendo paga para fazer isso, você está tomando o meu trabalho. Eu falei assim, não, eu uso a lavar a louça como terapia, literalmente, terapia. Eu gosto de ter a pia para poder lavar a louça, porque eu gosto de mexer a mão na água. Sim. Então, eu percebi que a água era um elemento importante para mim. E eu comecei a fazer hidroginástica e eu consegui melhorar a minha situação de coluna. Então, essa coisa de você se sentir bem com o exercício... Por exemplo, eu tive que fazer uma cirurgia de catarata, que eu fiz há 15 dias eu fiz na vista direita e há uma semana, ontem completou uma semana, que eu fiz na vista esquerda. E eu não posso fazer natação e hidroginástica até final do mês, por exemplo. Eu estou sentindo uma falta danada. Então, essa coisa do condicionamento, de você se sentir bem, daquilo virar um hábito. Como se você dissesse, se eu não tomar banho hoje, eu começo a me sentir cheio de coceira. Se eu não faço ginástica, eu começo a me sentir... Está faltando alguma coisa em mim. Sim. Como você... Eu sei que você toma café, né? Que você adora café. Então, se não toma café, você começa... Não tem alguma coisa que está falhando em mim hoje. Sim, sim. Assim como atividade física mesmo, eu sinto falta. Às vezes acontecem situações em que eu também não posso, fico doente, né? E chegar para alguém que está acostumado a esse hábito e falar assim, ó, você não pode fazer, aí ferrou. Porque não é uma viagem. Quando você viaja, você vai passear, eu também desopilo, sabe? Quando surge a oportunidade, eu estou viajando e tem uma academia legal e tenho tempo que não vai me tirar o passeio, eu até treino. Mas se eu estou numa viagem em que eu tenho muita coisa para fazer... Eu posso estar 20 dias, um mês, que eu também não vou estar preocupada com isso, que depois eu vou voltar para a rotina. Sim, você sabe que vai voltar. Isso, depois vai ter a constância. E é legal até falar, tem várias coisas que você falou assim, que eu acho importante passar para quem está assistindo, né? Mas assim, a constância não é só o fato de você fazer todo dia. Lógico que é o todo dia, mas assim, é constância 3 vezes na semana, 3 vezes na semana, 3 vezes na semana, 2 vezes, 3, 4 vezes, 2 vezes, para uma semana... emenda 5 semanas sem faltar. E o que eu quero dizer? Não é dado como perdido esse tempo que você está de recuperação. Ele não é assim, pronto, desandou tudo, vou perder todo o resultado que eu tive. Não. Você vai voltar para a tua rotina e tá tudo bem. É como se você tivesse dado um weight ali e você vai voltar. Sim, sim, sim. Eu costumo até falar que assim, a constância ela é mais importante do que a intensidade. É lógico que se você tiver constância e intensidade, você está focado ali, vou treinar, seja a modalidade que for, tá? Eu vou treinar 5, 6 vezes na semana, porque eu estou empolgado,
o treino certinho, e sem faltar, e comendo direito, e ali, um mês, 2 meses, 3 meses. Óbvio que você vai ter um resultado maior do que quem está fazendo 2 vezes na semana. Mas, assim, se você pega... Tem gente que às vezes fala assim, entra naquela loucura. Aí faz uma dieta maluca, pega um mês, se mata na academia, aí isso não é sustentável, aí a pessoa larga tudo. Sim. Foi um tempo perdido, um desgaste desnecessário. Vou fazer uma analogia do exercício físico à inovação. A inovação é um processo, não é um projeto. Projeto tem princípio, meio e fim. O processo é contínuo. Se você inova, você tem que estar sempre inovando. Se você quer ter um condicionamento físico, você tem que estar sempre trabalhando o teu corpo. Sim. Você também tem que estar sempre trabalhando a sua mente. Sim. Porque é corpo e mente que você tem que trabalhar. Sim, sim. Então, não pode ser um projeto. Eu vou emagrecer para o verão. Isso, sim. Então, exatamente. eu vou emagrecer para o carnaval. Isso. Eu vou emagrecer porque vai vir o Natal e eu vou ter que meter o pé na jaca no Natal e no Ano Novo. E as pessoas acham, por exemplo, que você engorda entre o Natal e o Ano Novo. Não, você engorda entre o Ano Novo e o Natal. Sim. Com certeza. Você engorda durante o ano todo. Sim. Então, essa coisa você falou, da constância, da sequência, do processo e não do projeto. Sim. Fazer educação física para você, educar o seu corpo, não é um projeto, é um processo. Sim. Certo? Você tem que ter continuidade. Sim. Uma coisa que eu achei bacana em você, uma das coisas que eu admiro, eu te admiro muito, sabe? Que bom, Desde que eu obrigada. te conhecia, mas te admiro pela forma como você... Primeiro, você é uma mulher que se expõe diariamente. Sim. Todo dia você posta alguma coisa. Sim. Sobre você, sobre o teu trabalho, sobre o que você faz, sobre o mundo, sobre alguma coisa. Você expõe tua opinião, expõe o que tá acontecendo. Então, essa exposição me chamou muita atenção, porque agora eu entendo um pouco mais. Você tem essa veia, esse viés artístico, né? De bailarina, de atriz. Então, para você se expor... É natural. É natural. É fácil. Sim. É fácil. Tá. Muito bem. Você também gosta de fazer palestra, você se apresenta. Sim. Então, essa exposição, para mim, foi um ponto marcante em você. Comecei a te observar e te admirar a partir do momento que você começou a expor, e você se expõe de uma forma natural. Também, porque tem gente que se expõe, mas forçado, né? Quer dizer, aquele negócio, começa a querer falar coisas que não é aquilo que você está sentindo que a pessoa... Sim. Eu vejo em você muita clareza, muita transparência daquilo que você posta. Não só em relação à educação física, como uma coisa que também que eu acho bacana, que você associa, que é a alimentação. Sim. Você posta o que você come e você posta o que você acha que deve ser interessante para a pessoa comer. Sim. Então, você associa essas duas coisas. Uma coisa que é também importante, e aí depois eu quero que você desenvolva em cima, você é o seu próprio case. Porque você mostra, olha, isso aqui deve ser feito assim, mas você faz. Sim. Eu paguei o carro hoje. Sim, Tá certo? sim, Todo dia você diz, sim. eu tô aqui quebrada, não sei o quê, TPM, mas estou fazendo. Sim. Então, essa forma de você dizer, olha, o negócio tem que ser assim, mas eu estou fazendo. Sim. Então, não eu estou só dizendo, eu estou fazendo. Sim. Eu gosto de passar o que é real, sabe? Porque, assim, às vezes as pessoas acham que a vida é 1000 maravilhas. É lógico que eu não vou no meu Instagram, Sérgio, ficar... Ai, gente, hoje o dia foi horrível. Não, eu acho que ninguém... No fundo, quando eu vejo alguma pessoa reclamando assim, ai, vida de Instagram é tudo perfeito. Eu falei, gente, mas vocês querem ver o quê? Que a pessoa vá lá, abrir o Instagram e reclamar do início ao fim do dia? Desculpa, eu não quero. A gente não está se preparando para o dia todo estar ouvindo coisa ruim. Sim. Você tem que ouvir coisas boas, Sim. até para te botar para cima. Exato. Então, assim, eu passei agora por um período, né, lá em casa, onde minha filha ficou doente, meu marido ficou doente, eu fiquei doente. E aí eu postava só para as pessoas saberem, tipo assim, até assim, olha, é normal, a gente fica doente. Eu acompanhei bastante as suas doenças. E aí depois de um tempo, eu lembro que foi assim, foram umas 3 semanas meio que assim. E aí eu lembro que eu falei até assim, eu falei, gente, tô voltando aqui, não aguento mais falar de doença, porque senão fica aquela coisa para baixo. Mas por que eu também não me isolei? Porque senão, primeiro, eu já vejo gente que às vezes está passando em umas situações assim e está postando que está tudo bem. Não, gente, se permitir também
não estar bem, mas também não virar um muro de lamentações. Porque o não estar bem implica em que você vai dar a volta por cima e vai ter resiliência e vai conseguir vencer. E para mostrar também para as pessoas, assim, minha vida não é perfeita e, assim, cada um tem seus problemas. Todo mundo, tá? A gente achar que a vida de alguém é perfeita não existe, porque a vida, ela não é linear. A gente tem altos e baixos. E o que eu procuro fazer as pessoas entenderem que você tem que se cuidar e estar com esse olhar apesar das adversidades. É lógico que a gente tem fases de vida. Às vezes você passa por uma situação na sua vida em que, assim, fazer exercício físico não é a prioridade. Por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul, que está passando pelo que eles estão passando agora, de enchente, não tem casa, perdeu tudo. Gente, como é que eu vou virar para essa pessoa e falar assim, vamos lá, a gente está indo no abrigo, treinando. Gente, não existe isso. Então, tem fases de vida que a gente tem que respeitar. Agora, a gente tem que olhar se a gente não está estendendo essas fases. Isso não está virando uma desculpa porque a gente está priorizando coisas que não são tão importantes quanto a gente. Ontem mesmo falei nos stories sobre isso. O que é prioridade, o que é egoísmo, né? Que muita gente é criado achando que você se priorizar, você está sendo egoísta, você não está sendo uma pessoa boa. E não, você se priorizar é uma necessidade. A gente precisa olhar para a gente, poder ajudar aos outros. Se você não está bem, você não consegue ajudar com qualidade. Né? Mesmo que seja assim, uma mãe, né? Eu falo muito de mãe porque eu sou mãe e me comunico muito com mulheres na faixa etária de mais de 30, 40, 50 anos, é o meu principal público, né? Então, assim, eu falo da minha vida porque isso eu me conecto com pessoas semelhantes ao que eu passo. E eu quero pegar mulheres que passam por situações semelhantes e mostrar para elas que é possível que elas continuem se cuidando, que elas continuem existindo, que elas continuem vivendo. E é lógico. Então, mulheres mais novas ou mulheres mais velhas ou homens não são bem-vindos no seu Instagram? Claro que não. Aliás, eu falei isso uma vez para você. Foi verdade. Você abriu uma reunião lá só com mulheres. Eu falei, oi, eu posso entrar nessa? O meu lado feminino está aqui acenando para entrar nessa história. É verdade. Aí eu até depois postei e falei assim, homens também são muito bem-vindos e tal. Porque como aquela fala era muito para empoderamento feminino, às vezes a gente acaba achando que só quem vai ter interesse são as mulheres. E não, né? É muito legal. Eu achei muito interessante a sua manifestação de interesse, porque no que a gente vai se entendendo com os gêneros, os assuntos da mulher também me interessam para mim, do homem, né? Sim. Aliás, eu tenho... a minha mulher dizia que eu tinha um lado feminino, que eu tenho um lado feminino desenvolvido, né? Gosto muito de coisa de mulher, por exemplo. Eu adoro ir ao supermercado, eu adoro fazer compras em shopping. Eu tenho amigas que me ligam assim, Sérgio, eu estou precisando comprar um sapato. Você vai comigo me ajudar a escolher? Sim. A minha filha diz o seguinte, os melhores presentes de roupa e sapato é você quem me dá, que você sabe... Sim. Porque eu olho para a pessoa, eu vejo assim, eu não vou comprar um negócio que eu gostei. Sim. Eu vou comprar um negócio que você vai gostar. Sim. E então, é muito teu olhar, ter né? esse olhar. Eu não sei porquê, eu só tive filhas. Minha mulher e minhas filhas. Então, a minha vida sempre foi com mulheres. Uhum. Então, as mulheres da minha casa era sempre mulher. O único homem da casa era eu. Então, tinha minha mulher e tinha minhas filhas. Essas minhas filhas, cada uma de um jeito, né? Eu tenho uma filha que é bailarina, eu tenho uma filha que é tecnóloga, mora lá em São Paulo. Eu tenho uma filha que é empreendedora, ela tem um negócio, tem um bar temático. Então, cada uma tem um jeito. E cada uma tem uma personalidade. Eu aprendi a lidar com cada uma. Eu não posso lidar com as três da mesma forma, porque elas são diferentes. Sim, sim. Tá certo? Então, hoje, eu tenho essa percepção de como eu posso entender o outro, essa empatia, de me colocar no lugar do outro. E aí eu aprendi isso muito, essa coisa de você entender a mulher, de entender o mundo da mulher, os interesses da mulher. Isso, para mim, é natural. Uhum. Eu acho que eu hoje tenho mais amigas do que amigos, até por causa disso, porque as amigas entendem isso. E a minha mulher ficava muito assim... eu perdi a minha esposa tem 10 meses, mais ou menos. Ela morreu em julho do ano passado. E a gente viveu 50 anos juntos. Tinham certas pessoas... Minha mulher nunca teve ciúme de mim. Nunca teve, assim preocupação com essa coisa do ciúme.
Porque ela era muito autossuficiente e era muito na dela. Ela se garantia. Ela acho dizia que assim, eu me garanto. você passa segurança, porque eu acho que esse lance do ciúme é Então, esse. às vezes eu dizia assim, a minha amiga fulana me chamou para almoçar, eu vou almoçar com ela. Assim, tudo bem, dá um abraço nela. Sim. Então, para ela, aquilo era normal, porque ela sabia que o meu mundo estava muito ligado com isso. Bom, mas vamos voltar, eu estou falando de você e não de mim, tá? Já comecei a invadir teu espaço aí. Eu queria ter uma ideia, assim, você falou da tua trajetória, né? Olhou lá para a arquitetura, mas viu que você gostava de formas, gostava de estética, mas não era bem aquilo, não era sentado diante do computador, era trabalhando com gente. Isso. Teve o balé, teve o teatro, agora a educação física. Então, esse teu mundo está muito ligado na estética, na qualidade de vida e também no propósito de servir, Sim. de ajudar o outro. Eu gosto muito quando você fala o seguinte, não, eu não tive sorte, eu trabalho. Sim. Eu não tenho o meu corpo do jeito que ele é, trabalhado, porque eu tive sorte, porque o meu DNA é bom. É porque eu trabalhei, é porque eu trabalho, é porque eu trabalho para esse corpo ser assim. Sim. E você tem que trabalhar, eu vejo isso, trabalhar o corpo, não só o corpo, e também a mente. Sim, sim. Porque não adianta você trabalhar só o corpo, malhar o corpo, e a mente você não desenvolver. Aí você também tem um viés aí, porque você, além de ser professora, né, de balé e de educação física, você também tem um negócio, você tem uma academia. Eu tenho um espaço, né, que é o Espaço Salutar, onde a gente trabalha, sou eu e meu marido, né? Somos Seu marido também é da área de educação física? Meu marido é fisioterapeuta e osteopata. Osteopata, adoro osteopatas. E está trabalhando com hipnoterapia também. Ele fez eu fazia osteopatia, tinha um tratamento de osteopatia, que é muito legal. Sim, eu gosto muito de fazer osteopatia. É uma visão bem completa, assim, né? Então, ele fez a físio, sentia que faltava alguma coisa para ele tratar os pacientes dele. Aí ele foi fazer osteopatia, porque tem uma visão bem global, né? Uhum. E agora ele fez a formação em hipnoterapia, porque tá tudo interligado, né? As dores, elas não são só físicas, elas vêm da mente. Então, enfim, é tudo interligado ali. E hoje é um profissional completo, né? E aí a gente tem esse espaço, né? Que é o Espaço Salutar. Espaço Salutar. Esse Espaço Salutar, o que é? Uma academia? É uma clínica? É uma clínica, né? É uma clínica. A gente tinha também o Pilates. Eu tenho formação completa em Pilates também. E a gente acabou optando em fechar o Pilates. Hoje já tem está sob outra direção, né? O estúdio existe, mas está sob outra direção. Porque eu realmente, o meu foco de trabalho não era lá dentro do Pilates. E aí começou a ser uma sobrecarga de trabalho para mim ali. Foi uma decisão muito pensada em fechar aquele espaço, né? Porque meus olhos não brilhavam ali dentro. Você falou do Pilates. Pilates é uma excelente atividade, mas até fazendo uma vírgula, né, sobre o que você está falando, as modalidades, elas podem ser muito variáveis de acordo com a personalidade também de cada pessoa. Então, assim, o Pilates é uma excelente atividade. Eu atuo ainda, uso algumas coisas do Pilates com os meus alunos, de personal e tudo, mas meu olho não brilhava por aquela atividade. Então, eu estava num lugar onde eu não me sentia plena ali dentro, né? E eu entendi que ali não era o espaço que eu queria trabalhar. Virou uma sobrecarga, meu marido também não dava conta das duas coisas. A gente optou por fechar ali o espaço e ficar só com a parte de consultório. Então, ele atua lá, eu atuo lá. Que tipo de tratamento que vocês dão lá, que soluções que vocês têm desse Espaço Salutar? A gente tem a parte de fisioterapia, osteopatia e a hipnoterapia. Temos outros profissionais trabalhando com a gente, né? Então, ligado à nutrição, à fisioterapia pélvica. E eu atuo lá ou com um personal bem exclusivo ali, num pós de fisioterapia, né? Recebe alta da fisioterapia. Eu pego aquele paciente que passa a ser um aluno e faço o condicionamento, a reinserção dele ali. Ou com o hipopressivo, que é um trabalho postural e de trabalho abdominal. Tem diversos benefícios também para a parte de condicionamento respiratório, fechamento de parede abdominal, postura. Então, é um trabalho hipopressivo que eu faço ali dentro também. Né? Então, hoje, ali dentro desse espaço, além de ser empreendedora, de ser uma das sócias da empresa, eu atuo na prática com essas duas atividades ali também. E aí, dentro da academia, eu trabalho como personal.
E dou aulas coletivas também. E atuo numa escola com a dança, porque a dança, apesar... Quantas Patrícias você é? Eu sou geminiana, né? Você é mais de uma Patrícia. Porque, olha, você faz o quê? Dá aula de educação física. Você tem eu sou personal. Dou as aulas coletivas, dou aulas de dança. Eu tenho 5 turmas de crianças. Eu amo essas crianças. Também faz personal, né? Sou personal trainer. É mãe. Sou mãe, sou esposa. E se cuida. E me cuido. E aí, quando alguém falar pra mim que não tenho tempo... Não, eu não acredito nessa frase. São prioridades. Exatamente. Tempo, todo mundo tem o mesmo, né? Sim. Eu tenho o mesmo tempo que você. O que eu faço com o meu tempo é diferente do que você faz com o seu. Se eu fico sentado no sofá, vendo televisão, vendo vídeo, Netflix e tal, comendo pipoca... Eu estou gastando ali algumas horas que eu podia estar fazendo outra coisa. Sim. Então, é prioridade. Por que eu não faço outra coisa? Porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo, não. Você não prioriza isso. Sim. Eu não aceito essa desculpa, não tenho tempo. Sabe o que acontece? Por que eu friso muito, né, no Instagram? É meu canal de comunicação com as pessoas, né? E com mulheres. As mulheres se deixam muito para depois. A nossa sociedade Quem se cuida mais, o homem ou a mulher? Não sei te dizer. É engraçado, eu não tenho essa comprovação. Eu sei que hoje, metade da população brasileira só faz exercícios físicos, das últimas pesquisas que saíram. Só metade? Entendeu? Só metade. Já melhorou um pouco, porque já foi menos. Mas eu não tenho esses dados. O que eu acho é que a gente tinha uma população idosa dentro da academia, jovens, e essa galera, os adultos ativos... Você tinha mais até os homens por terem mais tempo entre aspas. Hoje está mudando. Mais prioridade. Eu acho que, assim, ainda hoje está mudando muito, mas a sociedade vê a mulher como a mãe, a esposa, ela não pode se colocar na frente de nada. Se ela tem que viver para os filhos, uma mulher que está dentro de uma academia, ela ainda é vista, né? O homem também, como fútil, ou uma mulher que curte muito trabalhar o corpo de uma forma assim, de uma estética bem, está sarada e tudo, ela é vista na sociedade como se fosse uma pessoa que não visa a sua inteligência, né? Como se a beleza não acompanha a inteligência. Então, assim, uma mulher que é muito bonita, ela é bonita para arranjar um marido e não é uma mulher inteligente, é uma mulher fútil. Então, isso está mudando bastante. Porque hoje a pandemia, ela foi péssima em vários aspectos, mas ela trouxe esse olhar para o exercício físico como saúde. Muitas pessoas começaram a aderir a exercícios físicos por saúde. Você só aprende quando você tem um obstáculo ou alguma crise, né? Normalmente, o sucesso é um péssimo professor. Quem te ensina mesmo é o insucesso, é a adversidade, né? Então, a pandemia, ela ensinou muita coisa a muita gente. E eu vejo isso nos negócios também. As pessoas só procuram um consultor ou procuram algum apoio quando o negócio está afundando. Ou quando não está indo bem. Quando você devia estar trabalhando sempre como... Eu quero fazer um parênteses aqui. Vamos fazer uma analogia da gente, do corpo humano, com uma empresa. Sim. Não, tem tudo a ver. A gente tem, exatamente, porque a empresa é um corpo também, não é? É um organismo. Então, você tem que trabalhar corpo e mente, sempre. Não adianta também ser, como você falou aí, eu só vou puxar ferro, só vou marombar, mas a minha cabeça, eu não desenvolvo. Então, daqui a pouco, o meu cérebro encolhe, a minha musculatura cresce, mas o meu cérebro encolhe, eu viro um troglodita, um ogro, alguma coisa assim, né? Quando você trabalha as duas coisas, uma impulsiona a outra, né? Se você está bem fisicamente, você também está bem mentalmente. E vice-versa. Quando você está bem mentalmente, você também cuida do teu físico. Exatamente. Sim. Então, você tem... A empresa é a mesma coisa. Quando você tem um empreendimento, você tem que saber que aquele empreendimento ele tem que ser trabalhado constantemente num processo de estar sempre em movimento, de estar sempre em desenvolvimento, de estar sempre em inovação, de estar sempre em cuidado, né? Não só... Por exemplo, a gente cuida da alimentação, cuida do intelecto, né? Do que a gente aprende, e cuida do físico, como se movimenta, né?
a empresa também tem que cuidar do movimento dela, da parte, vamos dizer assim, operacional dela, mas também tem que cuidar dos processos, dos métodos, da gestão, que é a parte intelectual da empresa. Sim. Então, eu vejo muita analogia do corpo humano com a empresa. É até uma das razões que eu quis trazer você aqui, porque você consegue viver esses dois mundos, né? Tá ali na operação da educação física, em vários aspectos, né? De certa forma, o balé é uma educação física, né? Um trabalho físico. Sim. Além de ser um trabalho mental também. É um desenvolvimento corporal, mental, emocional. Sim. Postural, tudo, né? Sim. E aí você vê, você pega, por exemplo, você consegue estar nesse mundo de estar trabalhando as pessoas fisicamente, mas também você está no mundo empresarial. Sim. Então, você também tem que olhar essa tua empresa de uma forma em que ela possa estar sendo desenvolvida, estar sendo bem cuidada, se alimentando bem. Sim. Tá certo? Sim. Evitando ter problemas internos. Então, toda essa sinergia e essa analogia, né, da empresa com o corpo humano, ela é pertinente. E aí eu vejo com você uma coisa interessante, né? Você fala muito, integra muito essa coisa da nutrição, do hábito, da constância, da sequência do trabalho, dessa coisa da disciplina, que vem muito do balé, né? Tu aprendeu a ser disciplinada no balé. Sim. Eu sei porque eu tenho filha bailarina, então... Aliás, uma vez, você postou uma foto, eu olhei para você e falei, tu foi bailarina, né? Você falou e eu não tinha postado nada de dança, foi logo que você começou. Nada, eu falei, essa menina foi bailarina. Porque eu aprendi a identificar uma bailarina olhando para ela. Sim, a postura, né? Todo mundo fala. Tudo. Se você olhar a perna, pé, a musculatura dela, a postura, você vê se ela teve uma iniciação de balé, ou se trabalhou em balé. Eu sei disso porque eu tenho uma filha que foi bailarina desde 6 anos, ela está com 46 hoje, está há 40 anos que ela é bailarina, e eu acompanhei a vida dela, né? E até ela tem uma frase que ela me falou, que você tocou nesse assunto aí, esse negócio da constância, da sequência, do processo. Sim. Ela disse assim, pai, porque às vezes ela se machucava. Quem vai para um nível profissional... Machucava muito, com frequência, fraturava e tal. Aí ela ficava sem poder dançar. E ela ficava desesperada. Aí eu falei, pai, filha... porque é treino tem que ser constante. Assim, pai, se eu parar de fazer aula um dia... se eu parar de fazer aula 1 ou 2 dias, eu sinto a diferença. Sim. Se eu parar de fazer aula 1 semana... o meu professor e as minhas colegas percebem. Se eu parar de fazer aula 1 mês, todo mundo percebe. Sim. Que eu estou fora de forma. Sim. Então, eu não posso perder. Tanto é que quando ela engravidou, ela tem 2 filhos. Quando ela engravidou a primeira vez, isso aqui é ótimo, porque as crianças ficam lá fora, elas ficam lá fora dando tchauzinho pra gente. É bom, né? A gente tá no aquário, nós somos os peixinhos do aquário. As pessoas sabem que aqui o estúdio ele é todo de vidro dentro de um shopping, exatamente. Né? Então, tem essa coisa dessa interação. Legal. Então, a minha filha, quando ela engravidou, ela achou que ela ia parar de dançar. E na Alemanha, ela mora na Alemanha há 30 anos, né? A minha filha saiu do Brasil com 13 anos. Uma carreira que que ela foi embora, ela viveu em vários países, agora ela está na Alemanha. Já está na Alemanha há muitos anos. Ela já é alemã, já tem filhos alemães. E ela, quando foi para a Alemanha, o que aconteceu? Ela começou quando ela engravidou, ela já estava dançando numa companhia alemã. Sim. E aí ela falou assim, o período de licença maternidade na Alemanha são 2 anos. Você tem 2 anos de licença maternidade. Ela falou assim, tá maluco que eu vou ficar 2 anos sem dançar. Quando eu voltar, eu não dou um pulo. Eu não consigo nem sair do chão. Sim. Então, o que ela fez? Quando ela terminou o período que o médico liberou ela, para ela já voltar a fazer, ela pediu para parar a licença dela e voltou a trabalhar. E isso aí é raro, porque
o europeu, em certo geral, ele quer ter muito essa coisa dos direitos dele, Sim, né? sim. Então, não, se eu tenho 2 anos, eu vou tirar 2 anos. Não, ela falou assim, tá maluca, eu vou ficar 2 anos. E ela não tirou os 2 anos. Ela tirou menos de 1 ano. Ela voltou logo para dançar, voltou. Tanto é que ela continuou no balé, o balé não mandou ela embora, e ela já foi para o segundo filho, fez a mesma coisa, e agora que ela já está terminando a carreira dela, o balé convidou ela para ser maître de balé. Ai, que legal. E está pagando para ela o mestrado, para ela poder ser maître de balé e voltar para o balé como maître. Ai, que Mas legal. tudo bem. Então, isso daí mostra o seguinte, se você tem essa consciência de que se você diminuir o teu ritmo, parar ou abandonar aquilo que você está fazendo... Você vai regredir. Você vai regredir e você não volta mais no nível que você estava. Sim. Ainda mais gente que trabalha no nível de profissional, Sim. né? De alta Isso performance. tem tudo a ver com a empresa, né? Exatamente. Se você não ficar ali alimentando a sua empresa... Isso que eu ia falar. Buscando inovação, buscando saber o que está acontecendo de novo no mercado, né? Seja o nicho que você trabalhe, qual for. Você vai regredir e não vai recuperar o teu ponto do mercado. Exatamente. Ou, para recuperar, você vai ter que correr muito atrás depois, E né? às vezes não tem condição de correr atrás. Sim. Então, essa coisa você voltou a essa analogia da empresa com a gente, eu vejo muito isso. Você está olhando o mercado de uma forma, quer dizer, como é que ele evolui, qual é a tendência hoje, o que as pessoas querem. Eu te perguntei, quem que faz mais exercício físico, homem ou mulher? Isso varia. Daqui a pouco os homens começam, porque o homem está começando hoje a se interessar por cosmético, Sim, que é interessante. que não tinha antes, né? Antigamente o homem usava no máximo sabão em barra para lavar o cabelo, o corpo e tudo. Sim. Hoje não, já tem o shampoo, já tem o condicionador, já tem o creme para o rosto, já tem o hidratante, que está usando. Né? Sim, porque sim. ele está vendo também que ele precisa se cuidar. Lógico. Certo? Então, porque a mulher se cuida, o homem também se cuida. Sim. E da mesma forma, a mulher vê o seguinte, o homem está lá malhando na academia para ficar com os músculos definidos, para ficar bem de saúde, para ter uma boa postura, eu também vou. Lógico. Tá certo? Sim. Então, essa coisa de você, hoje, isso é mais coisa para homem, coisa para mulher, isso acaba. Sim. E a academia, ela tem que perceber qual é a tendência. Sim, concordo com você. Como é que você trabalha isso com teus alunos ou com aquilo que você... Como é que você conquista mais alunos? Então, eu tenho muita facilidade em relação interpessoal, né? Em conversa e tudo. Então, provavelmente se aproximam de mim pessoas que tenham esse mesmo gosto, né? Então, assim, eu acho que tem aluno para todo mundo, porque a gente tem professores mais introspectivos, professores mais expansivos. Enfim, tem modalidades para todos os tipos de pessoa. E o que eu, quanto empresa, a gente estava falando, né? Eu tenho essa empresa, né? Mas eu tenho uma outra empresa, não que seja uma empresa registrada. Eu quero dizer, eu tenho uma empresa registrada e eu trabalho vinculada a ela, lógico, mas eu tenho uma empresa... Aí, você trabalha para uma empresa... Eu e meu marido, nós somos sócios de uma empresa, que é o Espaço Salutar. Que você é empresária. Isso, exatamente. E trabalha também nessa empresa. Exatamente. E tem algum lugar que você trabalha como... E eu trabalho em outros 2 lugares como colaboradora. Isso. 2 lugares você trabalha? Isso. E aí eu costumo dizer... São várias Patrícias, meu menino. Não é uma só, não. Mas nessa onde eu sou colaboradora, é onde eu ia chegar, que é a segunda empresa, que é a empresa Patrícia Couto, que sou eu. Que aí eu acho que vem o meu crescimento profissional, de tudo que eu invisto em mim, e não só em mim como pessoal, como profissional mesmo, me torna a profissional que eu sou. Né? Assim, modéstia completamente à parte, mas assim, eu sou muito boa no que eu faço. Você é competente. Eu hoje em dia, assim, eu passei muito tempo da minha vida com vergonha de falar certas coisas, assim, mas eu assumo isso porque assim, eu estudo muito, sabe, Sérgio? Eu estudo muito. Eu não paro de estudar. E das diversas áreas. Então, assim, eu atuo com pessoas. Eu já fiz uma formação em especialização de compreensão humana, né? Então, fui fazer alguns cursos para compreender como... Eu não sou psicóloga, eu não estou me colocando nessa posição de forma nenhuma de tratar ninguém, tá? Mas como eu lido com pessoas, eu preciso compreender como essas pessoas chegam para mim e como eu vou lidar no meu trabalho com elas. Qual é a dor de cada um. Exatamente, entendeu? E como eu posso potencializar isso? Então, se eu tenho uma aluna que chega sempre desanimada, como é que eu faço ela virar essa chave
para ver o treino de uma outra maneira? O outro que tem um outro determinado problema, como é que eu viro e ganho ele para mim e faço? Meu intuito é que as pessoas que cheguem para mim saiam melhor dali e vejam aquilo, a atividade física, né? Seja na dança, ou seja no personal, ou seja nas minhas aulas coletivas, como um ganho para a vida delas. Que elas entendam que aquilo ali faz muito bem a elas, elas permaneçam. Seja comigo ou não, enfim, né? E elas acabam fidelizando porque se identificam com o meu trabalho. Então, eu fui estudar isso. Eu estou constantemente estudando dentro da minha área da educação física. Então, eu já fiz a formação em Pilates, eu fiz a formação em funcional, falando de novidades. O Kettlebell, Cross, isso tudo eu fui fazer curso. CrossFit. Eu não trabalho diretamente com CrossFit, tá? Mas eu fui entender como funciona isso e eu busco, assim, sempre ver essas modalidades que eu não me identifico tanto, o que eu posso trazer... Adaptar para você... dentro da realidade do que eu gosto de fazer. Então, assim, dentro de um personal comigo, vai ter um dia, tem uma aluna que chegou para mim umas semanas atrás, ela falou assim, olha, eu tive um estresse no meu trabalho, eu não estou bem, eu estou com dor pelo corpo todo de tensão, mas eu vim. Eu falei, que bom que você veio. E eu adaptei o treino dela todo para um outro tipo de treinamento. A gente foi distensionar, a gente foi fazer um treino mais voltado para mobilidade, alongamento, um treino de resistência com cargas mais leves. Porque, assim, não adianta naquele dia eu entrar com um pancadão em cima dela, ela não ia render naquele treino. Não vai responder. Entendeu? Então, assim, esse olhar é importante que eu tenha conhecimento de outras modalidades para saber quando atuar com o meu aluno. E, atualmente, eu estou fazendo uma pós-graduação em musculação, apesar de eu ter mais de 15 anos de experiência. Uhum. Por quê? Porque eu quero saber o que os últimos artigos científicos estão me dizendo. Eu quero saber sobre metodologias que outros professores estão utilizando para eu ver o que serve para mim, para eu continuar utilizando ou não. Assim como, recentemente, tem 5 anos, eu fiz uma pós-graduação em balé clássico. Porque eu estava muito tempo sem fazer um curso, eu falei, como é que o mercado está atuando? Evoluiu, o que está fazendo hoje, qual é a tendência embora hoje? Eu tenha mais de 20 anos de atuação, né, na dança... Você chegou a dançar em companhia de balé? Não cheguei, porque eu comecei nessa época que eu fui muito convidada para balés, eu estava atuando muito como atriz. E eu priorizei o teatro. Eu continuei fazendo a dança, na verdade, assim, eu continuei com a dança dentro do teatro, porque eu fui, inclusive, coreógrafa de muitos espetáculos teatrais da época. Nossa, você tem tanta faceta, garota. Deus me livre. E eu amava esse meio, assim. Eu sou coreógrafa, né? Porque eu acho que, às vezes, é tão natural. Tipo, você é bailarina e coreógrafa. Mas não, né? Na verdade... Diferente. É diferente. A minha filha é bailarina e meu genro é coreógrafo. Eu tenho essa facilidade de criação, tá? Então, assim, eu dou aula de jump. Todas as músicas da minha aula de jump são coreografadas por mim. Eu monto 2 espetáculos por ano com as minhas alunas de dança. Você usa o balé como... Eu integro tudo, beleza. Sabe? Então, assim, eu produzo 2 espetáculos amadores, né? De dança por ano com as minhas alunas. A gente, a 30 de junho agora, tem um espetáculo com as minhas alunas. Hoje em dia eu trabalho só com criança. Você dá aula de balé aonde? Eu dou aula na Escola Nosso Fruto. É uma escola na Tijuca. Sei. Eu tenho 5 turmas de criança que vai de 2 anos e meio até 11 anos de idade, divididas em turminhas separadas. Uhum. E a gente vai ter um espetáculo agora, no final do ano eu faço outro. O teu dia tem quantas horas? Então, tem horas que eu paro para analisar e falo assim, como é que eu dou conta de tanta eu coisa? Sei. Mas porque você amo consegue isso, priorizar Sérgio. as coisas e botar dentro do tempo. Eu acho que se eu tivesse que começar meu dia e terminar meu dia fazendo exatamente a mesma coisa, eu ia terminar muito entediada. Eu preciso desse dinamismo. Sim. Aliás, o meu maior desafio de vida é equilibrar isso, porque eu preciso desse dinamismo e lido muito bem com dar conta de muitos tipos de coisa, muitas modalidades ao mesmo tempo, mas eu preciso, às vezes, segurar a minha onda para eu não me sobrecarregar, Sim. porque isso desgasta, né? Então, aí, teve até uma coisa que você falou que eu acho importante colocar aqui. O desgaste físico, ele cansa, mas o desgaste emocional muito maior. Então, se emocionalmente você está bem, você dá conta de muita coisa. Sim. Então, assim, quando o emocional está abalado, o resto todo vai para o buraco. Sim. Então, assim, quando eu estou fazendo essas coisas, eu me sinto muito viva.
Então, não é ruim para mim. Deixa eu fazer um parênteses aí. Você falou um negócio que me lembra. Vamos voltar à analogia com a empresa. Quando você falou o emocional, ele é muito importante, porque se você estiver mal emocionalmente, você afeta o físico, né? Se você pegar uma empresa, se o clima organizacional for ruim, o ambiente está ruim, ou seja, se a coisa não está fluindo bem, afeta o operacional da mesma forma. Se o clima está bom, às vezes os problemas operacionais são superados, você consegue fazer mais. Poxa, eu consegui bater recorde, bater meta, por quê? Porque o clima está ajudando. Então você tem essa coisa dessa analogia, né? Não só, quer dizer, no corpo humano, quer dizer, se a minha cabeça está boa, o meu corpo acompanha e ele se sente melhor, porque ele tem um respaldo. Se a minha cabeça está ruim, eu cheguei estressado do trabalho, eu não vou render naquele dia. Não vai. Aí você vai ter que fazer um outro tipo de atividade, porque eu não vou render se fizer aquela atividade normal. Então, a minha produtividade vai ser modificada. E isso daí é uma coisa interessante, porque eu sempre procuro mostrar para as pessoas que, quando eu faço consultoria, que a empresa é um corpo. Como é o corpo humano, ela também tem os mesmos problemas mentais, tem os problemas emocionais, tem os problemas operacionais, tem os problemas de locomoção, a logística da empresa. Então, tudo isso você tem que olhar e tratar aquele teu negócio, pensar o seguinte, não adianta eu querer ter uma boa produtividade se a minha organização está bagunçada, se o meu clima organizacional não está bom. Eu não vou conseguir atender aqueles objetivos. Então, desculpa ter feito esse parênteses, mas eu não queria perder isso. Agora, voltando aí a essa parte da coisa do balé, da educação física, desse teu trabalho todo, você ainda tem uma outra coisa que você também é uma pessoa que está ligada na coletividade, você participa do CREFIS, né? Sim, eu sou da comissão do CREF, Ju, que eu aceitei o convite, uma querida amiga que aí é minha você ainda tinha um gestora. tempinho para dedicar a isso, né? Eu conversei bastante com ela e hoje em dia eu consigo coordenar, porque a minha função dentro da comissão é possível que eu coordene junto com as coisas que eu já faço, né? E ano passado eu palestrei num evento do CREF Mulher, eu estou dentro dessa comissão sempre passando, como eu estou na área, né? Fazendo meu trabalho lá dentro é fazer essa transição das informações, né? Do pessoal da gestão e espalhar, deixa de ser uma relação interpessoal, né? Passar para as pessoas a quem eu tenho contato as informações, né? De dentro do CREF para os profissionais de educação física. Eu falei CREF, mas é CREF, né? É CREF. É Conselho Regional de Educação Física. Isso. E hoje a gente está com uma galera que está buscando melhorar, né, muito a nossa área. Então, assim, eu estou nesse setor de pegar as informações e espalhar e trazer para as pessoas a quem eu tenho contato na minha região, né? E dentro das minhas possibilidades do que eu sei fazer, levar ao CREF e a outros profissionais um pouco do meu conhecimento também. O que mais que a Patrícia, que uma das Patrícias que você incorpora, ainda não fez e que quer fazer? Então, hoje eu queria estar falando com mais pessoas. Essa área de palestras e exposições é algo que me agrada muito. E eu brinco que eu, às vezes, vou palestrando nas minhas aulas, né? Então, poder chegar a mais pessoas com essa informação, sabe? Eu sinto que a sociedade sabe muito pouco sobre exercício físico, sobre os benefícios do exercício físico. E eu vou além, sobre a importância de se cuidar. É porque, na minha área, o se cuidar é a parte de exercício. Você falou da parte alimentar. Eu entendo o alimento como uma nutrição ao corpo. Então, quando às vezes as pessoas falam de dieta, não é privação. É melhorar a qualidade da sua alimentação, né? Eu não sou nutricionista. O tempo todo que eu falo de nutrição, eu falo com respaldo de outras nutricionistas. Eu falo o que funciona para mim e do quão é bom, né? Eu não prescrevo nenhuma dieta para ninguém, né? Mas eu falo o tempo inteiro sobre, assim, as escolhas do que a gente põe no nosso prato. A importância de você escolher bem o teu... Exatamente. E as pessoas pensam em dieta como uma restrição alimentar. Não, quando você começa a escolher alimentos melhores no sentido de nutrir o seu corpo, você come até mais.
Porque, assim, os alimentos mais nocivos, eles são altamente calóricos e não nutrem seu corpo. Então, é meio que assim, até um pensamento bem leigo meu, mas que eu imagino. Se você está com sede e você não bebe água, você vai continuar com sede. Então, se você está com sede e você come um pão, por exemplo, tem um pouco de água naquele alimento. Você vai comer. Talvez pela sede você vai querer comer mais, porque o seu organismo entende que ainda está precisando. Ele está demandando água, não pão. Não pão. Mas o pão tem água. Eu estou fazendo uma analogia aqui, né? Então, assim, se você está com uma carência nutricional e você come algo muito baixo em nutriente, aquilo vai se digerir rápido, o seu corpo continua com essa carência. O que ele vai te fazer? Ele vai te pedir mais. Além dos vícios. Bacana, eu nunca tinha pensado por esse aspecto, não. Porque assim, o nosso corpo ele vai sinalizando, né? É tipo, a sede, a fome. Mas assim, fome do quê? Se você coloca aquele alimento de baixa qualidade, ele continua desnutrido. Você botou uma caloria altíssima e com uma baixa nutrição. Então, assim, eu costumo com as pessoas que eu tenho acesso. Você quer comer a besteira? Come, mas você come o bom também. Come o bom, depois você come a besteira. E aí você vai comer menos besteira porque você está saciado. Você vai comer menos besteira e aí vem também o trabalho mental. Porque muita gente come para compensar coisas. E aí entra... Por isso que eu acho assim, é o suporte para quem está precisando mudar seus hábitos, é um suporte coletivo. É o profissional de educação física, é o nutricionista, é um psicólogo. Perfeito. Porque é corpo, mente e organismo. E aí tudo começa a fluir, né? Tudo começa a andar. E aí, assim, eu vou falando sobre essas coisas com os meus alunos, com quem eu tenho acesso, mas eu sinto uma necessidade maior em falar para mais gente. Então, hoje, se você me perguntar se eu tenho um sonho, o meu sonho é esse. O meu maior problema, se é para falar de defeitos, eu odeio parte burocrática. Então, assim, eu tenho uma enorme dificuldade em elaborar projetos. Eu quero fazer, eu quero executar. Eu sou executiva, sabe? Então, assim, eu me obrigo disciplinadamente, né? Quando eu monto um treino para um aluno, eu estou nessa parte burocrática. Eu sento para montar o treino, eu reavalio como foi o seu treino de hoje para como vai ser o treino seguinte. Isso flui no automático, mas eu prefiro muito mais a execução. Eu gosto de estar à frente, eu gosto muito mais do palco do que do bastidor. Então, assim, às vezes, imaginar sentar para fazer um PowerPoint, para fazer a apresentação. Então, eu sei que é um erro meu. Eu já poderia ter posto muito mais coisa à frente e que eu não ponho porque eu vou... Mil Patrícias estão executando e está faltando uma base aí, mais sua. Eu ia fazer uma provocação para você, mas nem vou mais. Ah, não? Porque você botou aí que esse negócio não gosta de estar fazendo isso. Quando você falou... Não, eu vou fazer. Fala, vamos embora. Estou aqui para isso. Eu também estou aqui para isso. Quando você falou, um pouquinho atrás, que você falou, quando chega uma pessoa, eu tenho que analisar o que ela tem, qual é a necessidade dela para adequar o exercício, para ver qual é a carga ou qual é o tipo de exercício que eu vou dar para ela, porque nesse dia ela está assim, está assado. Quando você vai para a empresa, eu trabalho como uma consultor de empresa. Trabalho para o Sebrae, já há muitos anos, 25 anos que eu estou no Sebrae, atendendo negócios, né, pequenos negócios, já atendi acho que mais de 1.000 empresas. Então, eu criei quase uma metodologia de entender a empresa, de fazer isso. Eu estive na feira do empreendedorismo ano passado. Eu fiz 4 palestras na feira do empreendedorismo, 2 num dia, 2 no outro. Essa agora que vai ter, deve ter agora em setembro, novembro, deve ter outra, né? Geralmente eu vou fazer palestra lá. Fui a várias palestras, foi um evento muito bom. Então, aí o que acontece? Quando você vai numa empresa, eu costumo fazer o que a gente chama, que é a selfie da empresa, né? Eu tenho que entender a empresa daquele momento, como é que ela está. Eu faço uma selfie da empresa. O que é a selfie da empresa? Tem 2 ferramentas muito importantes que na gestão de negócio a gente usa. Uma é o Canvas e a outra é a SWOT, né? A matriz SWOT. O Canvas, ele é um quadro, o Canvas é quadro, né? É um quadro que tem 9 campos em que você vê qual é o problema, como é que eu resolvo esse problema, qual é a solução que eu vou dar, qual é a minha vantagem competitiva em relação às outras soluções, qual é a minha proposta de valor, o que eu estou oferecendo para o cliente para resolver o problema dele, qual é o meu público-alvo,
como é que eu vou fazer isso, qual é a minha equipe, qual é o meu recurso, quanto isso vai custar, quanto que eu vou ganhar. Então, o consultor, ele precisa ter um olhar bem amplo, Sim, né? então, esse Canvas, ele é uma fotografia da empresa. Tá. A matriz SWOT é uma matriz com 4 quadrantes, em que você tem as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Aí você vê o que é a força dessa pessoa ou desse negócio, quais são as oportunidades que o mercado oferece para ela, quais são as fraquezas que ela tem, quais são as ameaças que o mercado oferece, Sim. que a fraqueza é diferente de ameaça. Fraqueza é tudo aquilo que internamente na tua empresa está ruim, que você pode consertar. Ameaça está no mercado, está no ambiente, você não pode consertar, mas você pode mitigar, você pode se defender, certo? Sim. Por exemplo, uma crise econômica é uma ameaça. Sim, Como é que você se defende de uma crise econômica? Criando um colchão de reserva lá para você, na crise, você ter um dinheirinho, por exemplo. Então, quando você vai fazer... Isso é uma anamnese que você faz da empresa, para entender a empresa e saber o que você vai propor. Qual é a ação que você vai propor? Porque tudo isso vai gerar o quê? Planos de ação. Quer dizer, em função desse quadro, como é que eu vou agir? Na hora que você pega uma pessoa que vai começar a fazer um trabalho com você, por que eu estou propondo a você o seguinte? Pensa, criar uma matriz dessa, um canvas da pessoa. Qual é o problema dela? Sim. Qual é a necessidade que ela tem? Sim. O que eu posso oferecer para ela? Qual a solução que eu vou dar a ela? Qual é a vantagem disso em relação a outros processos? O que é para ela a proposta de valor? O que eu vou trazer para ela? Melhoria disso, alívio de dor, melhor, sei lá, preparo físico, melhor condição mental. O que eu vou oferecer a ela? Qual é a minha proposta de valor para ela? Quem é esse meu público-alvo? Quem é esse tipo de pessoa? É uma adolescente? É uma pessoa idosa? É uma pessoa obesa? É uma pessoa subnutrida? Como é que eu vou fazer isso? O que eu vou usar? Que equipamentos que eu vou usar? E aí você não precisa entrar nem na parte do custo e receita, porque isso aí já pode ser um trabalho que já existia anteriormente, né? Então, mas se você faz um trabalho desse, você passa a ter uma ficha da pessoa, um quadro da pessoa que você pode discutir com ela. Olha, eu identifiquei que o teu problema é esse, eu posso trazer tal solução que vai te trazer tal benefício. Na verdade, assim, essa anamnese, já ela existe. Acontece. Inclusive, essa tabela eu até conheço por conta de formações que eu fiz e tal, né? Tipo assim, fiz a formação completa em coach. Eu sei que o coach, galera, Então, quer dizer, eu não falei novidade nenhuma para você. Não. Claro que falou. Porque você tem essa visão do consultor que eu não tenho. Tipo assim, eu fui fazer isso e eu fiz muito a formação para eu entender como eu ia trazer isso para minha vida, né? Então, assim, eu nunca tive a pretensão de atuar dentro de uma empresa, porque não assim, eu estou com tantas múltiplas e facetas que não era essa... não era essa olha... não era essa a minha área de pretensão, né? Assim, não sei nunca do futuro, né? Que a Patrícia já foi atriz, atualmente eu não estou mais nos palcos dessa forma, estou aqui de outra maneira. Então, assim, mas já tinha algum conhecimento, eu trago isso para mim, né? Então, assim, e eu busco fazer isso com a minha vida. Tipo assim, se eu migrar para cá, o que eu perco, o que eu ganho. Mas com os alunos eu faço muito isso. Então, assim, e a minha cabeça, eu tenho muita coisa armazenada aqui, né? Eu costumo brincar que, tipo assim, eu tenho que trazer até as coisas de papel, mas eu tenho um caderninho. Aquele caderninho é a minha vida, assim. Eu não sou muito do computador, mas eu sou do caderninho com caneta. E eu tenho um caderninho que eu anoto tudo. Então, assim, se o aluno, às vezes, naquele dia não rendeu muito bem, às vezes eu consigo perceber se aquela aluna está num ciclo diferente, né? Numa fase diferente do ciclo menstrual dela. Faz uma avaliação dela. Porque as mulheres ainda têm isso, diferente de homens. Eu tenho alunos homens também. As mulheres, assim, tem umas que não sentem nada com relação à TPM. Outras sentem muito. Então, às vezes, você tem uma semana péssima com uma mulher que nada aconteceu na vida dela, mas é apenas o ciclo menstrual. Então, você saber olhar para isso também. Então, tipo assim, eu tenho as minhas anotações. A aluna veio, teve um estresse, está num estresse de trabalho. Tem uma aluna minha que recentemente perdeu um familiar próximo. Então, assim, eu sei que ela vai render diferente no treino, eu sei que ela não vai chegar bem. Então, assim, saber, eu tenho um plano A e um plano B. Se ela vai chegar assim, eu vou puxar. Se ela não vai, e aí eu anoto isso. Então, você assim, já tem, de certa forma, você já tem essa estrutura
que se adapta a qualquer caso. Isso, nesse ponto, sim. Pensei que eu ia trazer uma novidade para você. Não, pelo amor de Deus, você trouxe várias novidades. Inclusive, você está falando coisas, é muito legal, porque assim, você está falando e assim, minha mente está assim, eu posso fazer isso aqui também. Eu estou desenvolvendo novas Patrícias dentro de você. É ótimo. E é isso, assim, você está falando de empresa, eu penso quanto a você falando, quanto a empresa Patrícia, que eu posso fazer para melhorar. E assim, te agradecer o convite, porque tem tudo a ver, né? Assim, a parte empresarial, você falou do desenvolvimento da empresa e tudo. E aí, só uma parte, assim, eu acho que como consultor, você sabe muito disso, né? Mas, assim, saber em que lugar você coloca cada pessoa é importante. Então, assim, se você tiver um excelente funcionário, mas no lugar errado, ele vai se desmotivar e não vai render o quanto se ele estivesse numa posição correta dentro do... Você está com a peça no lugar errado, né? A peça no lugar errado. Então, a engrenagem não vai funcionar direito. E a mesma coisa para a pessoa olhar para si. Se você, às vezes, está num lugar errado, você não vai render ali. Isso, trazendo para a minha área, você falou da modalidade que você escolheu. Você se encontrou na Hidro, mas nem todo mundo vai se encontrar. Então, assim, isso não é um contrato de vida. Você não tem que permanecer na Hidro para o resto da vida. Não. Você pode amanhã falar assim, estou com mais paciência de ficar me molhando, eu quero uma outra atividade. E o que fica de dica que eu precisava falar, quanto ao que você falou, é que os problemas de coluna, eles têm que ser olhados, lógico, mas eles não são restritivos. A gente precisa fortalecer esse a musculatura corpo intercostal para isso. Exato. Então, assim, meu marido, ele tem a mesma coisa que você e ele faz capoeira, que é uma atividade de várias torções e tudo. Mas por quê? Porque ele tem um bom fortalecimento para ele dar conta da coluna dele não ser afetada. A musculatura segura a coluna. Exatamente. Então, fica uma dica para todo mundo aqui que está assistindo. Não peguem um diagnóstico como uma restrição eterna. Mas como um alerta que você precisa melhorar alguma coisa para compensar. Exatamente. Então, se um dia você resolver voltar para a musculação, você pode. É lógico, você precisa de uma orientação adequada. Eu gosto de musculação. Você precisa de uma orientação adequada para você não fazer nada que te prejudique. Mas você tem muito a ganhar lá na musculação também. Então, eu conversei aqui com N Patrícias, né? Com várias facetas de Patrícia Couto. E, olha, para mim foi gratificante esse papo, porque eu te conhecia só pelo Instagram, já tinha essa admiração por você, até agora mais ainda, né? Quer dizer, porque eu vi que tudo isso é uma coisa real, que você não era uma quimera, não era um meme que eu via lá na internet. Não, essa mulher não existe, né? Não, ela existe, está aqui do meu lado, e foi muito legal esse papo. Obrigada. Eu quero que você também tenha sido, quer dizer, agraciada com isso, que isso foi bom para você. Foi ótimo. Tá certo? E te agradecer muitíssimo. E acho que a gente vai continuar o papo agora mais ainda, né? Fora daqui. Sim. E essa coisa que você diz que gosta de fazer palestra, eu faço muita palestra. E provavelmente a gente um dia ainda vai fazer palestra juntos aí. Opa! Quer dizer, complementar uma coisa com a outra. Aceito o convite. Tá bom? Com certeza. Muito Patrícia, obrigada. obrigada a você por a sua disponibilidade de estar aqui. E te agradeço. Pessoal, até o próximo podcast. Eu vou deixar que a Patrícia se despeça e deixe já os créditos dela, das N Patrícias, né? Tudo que ela faz na vida. Não, eu queria só te agradecer. Estou muito honrada de poder estar aqui, falar um pouco do meu trabalho, um pouco sobre mim. Como é que a gente te acha? Eu te achei no Instagram, mas... Isso, através do Instagram, eu acho que é o principal canal que eu consigo. Sou eu mesma que cuido do meu Instagram. Isso foi fundamental para mim. Outras pessoas já tinham se oferecido, mas ali sou eu, tá? Então, você vai estar falando comigo mesmo. @Patrícia Couto, sendo que os 2 O's do Couto são zeros, porque foi assim que eu consegui escrever meu nome. Mas vocês me acham lá no Instagram, eu respondo direct, tô sempre nos stories. E qualquer dúvida que as pessoas tenham, elas podem me perguntar, que, na verdade, o meu Instagram é muito isso. É o retorno do que as pessoas me pedem, me falam e muitas reflexões da minha vida que eu coloco ali também. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigada.